Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Kniper, vamos falar sobre Fluminense e Vasco, o primeiro clássico carioca do Brasileirão de 2024, vitória do Fluminense de maneira dramática, né, por 2-1. O Fluminense, se continuar do jeito que tá, nunca vai ter uma vitória tranquila, né? Tipo, é impressionante como o time não passa a segurança defensiva. Isso nunca foi o forte do Fernando Diniz, né? Ninguém chegou e falou, olha só, que defesa sólida, parece a cara do Fernando Diniz. Nunca alguém disse isso na vida, até porque a forma dele jogar, a ideia, tudo que ele defende vamos atacar, mesmo que isso gere problemas para nós. É a mesma coisa, por exemplo, no Mundial de Clubes, né? Qual era o sentido de pressionar o Manchester City? Zero. Ele fez, levou um 4-0 e não se arrepende, ele inclusive se orgulha do desempenho do Fluminense naquele jogo, né? E assim, eu acredito que às vezes já está sofrendo para manter a segurança defensiva contra o Vasco, né? Não é contra o City que você deveria fazer aquilo. Agora, a verdade é que o Vasco não está legal nessa temporada. Eu acho que o investimento feito pelo Alexandre Gastos como diretor de futebol é quase todo em vão. Quase nenhum jogador que ele contrata é titular nessa equipe. No máximo é o David, olha lá, né? Um titular que agrega muito pouco, né? E assim, a base do time é basicamente o que a gente já tinha no passado, um pouquinho mais de profundidade, mas nada de especial. E o Vasco tinha dinheiro para contratar gente boa, né? Ser ousado, não tem ousadia nenhuma no mercado, né? Entende? Pelo menos tenta, por exemplo, o Wendel lá do Zenit, todo mundo ficou falando. O Vasco não tenta, o Luiz Henrique do Betis, o Vasco não tenta, precisa tanto de pontas, né? Aí a gente teve também lá jogadores do Oriente Médio que poderiam ficar disponíveis, o Vasco não disputa, né? Vai atrás de alguns nomes, tipo o Galdames, né? Que até mostra algum serviço, mas assim, a janela do Vasco é uma coisa grotesca, né? Investiram 100 milhões de reais e talvez o elenco ficou pior. Porque as grandes peças são veteranos, né? O Vegete, o Payet, são jogadores que, acho que ambos têm mais de 35 anos. Talvez o Vegete tenha 34, né? Ótimo jogador, inclusive, né? Mas quando as suas lideranças são esses jogadores num calendário tão hostil quanto o do brasileiro, né? É um pouco complicado, né? Você não vai poder contar com esses caras todos os jogos, né? Inclusive o país está lesionado. Então, o Vasco vai se complicando, mas é aquela história, né? O jogo de hoje, eu não acho que a torcida vai ficar tão revoltada com o desempenho da equipe, porque a gente de novo tem a arbitragem sendo protagonista negativamente do jogo. Teve um pênalti absurdo no marcado pro Vasco. Olha, eu não entendo essas pessoas falar, é sem intenção. Quando o cara vai lá e usa o braço para bloquear uma bola. Hoje a gente teve, né, até no minha raiva no jogo do vídeo do Chelsea lá, um pênalti absurdo no marcado pro Chelsea, numa falta cobrada, né, pelo Cole Palmer, e o Grealish, ele tá com o braço aberto assim, e a bola bate no braço e ela desvia a bola que estava indo na direção do gol para fora. Nem foi marcado escanteio, para você ter uma ideia da sacanagem, né? E ainda tem a cara de pau o senhor Simon falar que é acidental. Caguei, entende? Isso não tem a vez acidental, não. A maioria dos lances que geram pênaltis e tudo isso não é de propósito, ninguém faz pênalti de propósito, entende? É uma responsabilidade, e às vezes irresponsabilidade não é intencional. O cara abriu o braço ali, é ser responsável, abriu a área de contato, é pênalti. Não tinha que ter debate para isso, mas infelizmente eles abrem margem assim, porque é um movimento natural. É natural fazer isso aqui? Não é. Eu tenho que fazer isso aqui, não é natural. E aí não dá o pênalti, né? E aí a gente também tem o impedimento. Aí foi demais, né? Porque nossa tecnologia de impedimento é maravilhosa, é baseada no olhômetro, porque não há critério nenhum para aquela marca do joelho que você não consegue acreditar que aquela linha vermelha está realmente alinhada com o joelho do Vegete. Porque quando sai a linha amarela, parece que já foi o veredito que o Vegete está em condição legal. E aí eu fico perguntando, né? Já que a CBF é rica pra cacete, né? Fica explorando e esfolando os clubes de uma maneira inacreditável, segue arrumar formas de ganhar dinheiro de todos os meios possíveis, né? Eles podiam fazer um favor e colocar o impedimento semiautomático, pelo menos, nas competições de primeira prateleira, Brasileirão da Série A, e a gente também tem na Copa do Brasil. O impedimento semiautomático é efetivo. Eu acho que assim, ficar no olhômetro é uma sacanagem, porque assim, não é conclusivo aquele lance para cravar como impedimento. Aquelas linhas ali, sinceramente, não me convenceram, né? Quando você tem a linha amarela, parece nítido o Vegete em condição legal.
aí eles colocam aquela linha vermelha ali, mas ela não tá batendo direito, né, no joelho do cara. É impressionante. Não tem palavras para descrever o quão grotesco foi essa questão do impedimento. É uma pena que o gol não é validado, assim, pensando em... Como eu não tô superando os dois times, eu posso falar isso, né? Mas, assim, aquele gol ali do Viajete, né? Dá uma raiva porque o Nicolas Jackson, jogador do Chelsea, é incapaz de fazer algo assim, né? Porque coisa de craque, né? Ou de um bom centroavante, né? Que vai no cara a cara com o Fábio, o cara não chuta forte, o cara não faz um negócio assim, ele não demora demais para chutar. Ele espera o Fábio fazer o primeiro movimento, joga no contrapé e faz o gol. Lindo, né? Lindo o gol do Vegete. Mas não valeu. E assim, o Vasco foi pressionando, obviamente correu o risco dos contra-ataques, mas o Fluminense sustentou 2-1. Boa atuação do Paulo Henrique Ganso, muito bem. O Martinelli muito bem também, né? E assim, o Vasco, 2 derrotas e uma vitória nesse início de Brasileirão. Não é o início dos sonhos. E a gente vê que o time clama pelo retorno do Dimitri Payet para dar uma ajuda nesse ataque. E é claro, e assim, o time vai ter que se virar com o que tem em mãos atualmente. O Ramon Dias, obviamente, não deve estar nada satisfeito com o fato do elenco não ter melhorado absolutamente nada nessa última janela. E o Fluminense precisa de ter, assim, um pouquinho mais de controle das partidas, né? Sofrendo gols todos os jogos, né? Desse jeito aí, nesse maluquice que tá sendo esse tipo de jogo, né? Eu não sei quanto tempo eles conseguem sustentar, porque, sinceramente, né, esse é o tipo de coisa que tende a dar muitas instabilidades e momentos ruins podem afetar bastante uma equipe, ainda mais um técnico que não se esforça para consertar esse problema. Esse problema de defesa em transição do Diniz, ele é assim, frequente desde o início da carreira dele como profissional. Isso já estava lá no Atlético Paranaense, na primeira passagem do Fluminense, no São Paulo, no Vasco e agora está no Fluminense de novo, entende? O Fluminense é muito vulnerável em transição e ele não conserta isso, né? Eu, sinceramente, enquanto ele não consertar isso, o Fluminense vai ser um time de altos e baixos. Pode ter altos assim nos mata-matas, como teve na Libertadores, mas esses baixos, a meu ver, vão impedir eles de lutarem, por exemplo, pelo título do Brasileirão. Não acredito no Fluminense atualmente para título de Brasileirão por causa disso, porque eu acho que a defesa não passa de segurança necessária e ela é muito vulnerável quando se trata de defesa pro contra-ataque adversário. Como o time se propõe aí sempre pro ataque, ser agressivo o tempo todo, ela oferece isso muito, né? Esse cobertor curto para os adversários. Por isso é uma defesa que está sofrendo gols vários jogos, porque é uma fraqueza que acaba sendo exposta a quase todas as atuações. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.